Gente, bom dia. Rafinha Tadala? É. O semblante do garoto, vazio. Vocês gravaram aqueles conteúdinhos juntos? Gravamos aqueles conteúdinhos. Mano, mentira, você tá zoando. Rafinha, Dura Teston e Tadala Fela, a gente Não, fez você tá a collab. brincando que vocês gravaram Fizemos. junto, mano. Fizemos, mano. O que vocês fizeram no vídeo, velho? Você quer ver uma parte? Mano, de curiosidade. Só no que fede do coitadinho. Tá com o fiotinho até inchado de ação. Esfolaram o zoinho da goiaba. Posso ver? Pode, peraí. Ah, mano, você tá zoando. Não. Gostou? Fizemos tudo. Gente, que isso, que absurdo, velho. O cara tá com a cara até inchada. Mano, triste, tá ligado? E o outro aí rachando o cara.